Urgente, urgente, urgentíssimo. É escandaloso. E pior, mostra como o crime é organizado. Eu vou mostrar para você os vídeos, as provas e como que isso vai impactar a eleição. Então fica aqui comigo e presta atenção nisso aqui, ó. Mas quando eu estou dizendo o Estado, aqui eu estou querendo dizer o regime. Porque há um conluio claro e evidente entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário no auxílio ao narcotráfico no Brasil. Ou melhor, ao narcoterrorismo no Brasil. E no Legislativo também, porque hoje nós temos parlamentares eleitos com dinheiro do tráfico. Vou deixar essa história para outro momento. Porque a gente está tratando de uma aliança entre a burocracia e a classe política com o crime organizado que faz o Brasil de refém e faz as pessoas, faz todo mundo de refém. O Rio de Janeiro parou ontem, a cidade, que me desculpem, mais espetacular do Brasil, me desculpem todos os outros lugares, é a cidade mais importante do Brasil para o mundo, de refém. Mas isso foi o dia de ontem. Quando você se espalhar pelo Brasil, e nós vamos nos aprofundar disso, quem é mais fudido, quem está nas comunidades, essas pessoas vivem essa situação de ontem na prática todos os dias. Então vejam a seriedade do que a gente está falando. Ora, todo mundo fala da ADPF 635, que é conhecida como a ADPF das favelas. Organizar essa discussão um pouco. Porque em 2020, o que estava tendo em 2020? O negócio da pandemia que foi desculpa para todos os sonhos molhados de qualquer tirano fazer o que quisesse. Desculpa para tudo. Pandemia era desculpa para tudo. Em 2020, o Edson Fachin, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, através de uma canetada, aquele Edson Fachin que construiu a sua carreira militando para causas e organizações de esquerda. Não estou dizendo nada, façam vocês tirem vocês as suas conclusões. Vocês são adultos. Edson Fachin dá uma canetada e, em uma decisão liminar, ele proíbe a realização de operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia. Porque Deus me livre, né? Pô, os traficantes ali pegarem uma gripe ali, né? Pô, imagina, um Covid, pô, imagina. Coisa horrorosa, né? Todo mundo sabe que você não pode trocar tiro durante uma pandemia. Os únicos casos em que as polícias poderiam realizar operações eram hipóteses absolutamente excepcionais. O termo que o Fachin não se deu o trabalho de explicar na época o que significaria. E mesmo que a hipótese excepcional acontecesse, seria necessário encaminhar ao Ministério Público um documento por escrito com as justificativas para a operação policial. Eu não estou zoando, é verdade. E aí mesmo que a operação policial, por algum milagre, digamos que conseguisse ser executada, tinha uma porrada de restrições. A proibição do uso de helicóptero durante a operação, porque helicóptero pode pegar Covid. Helicóptero só em caso de extrema necessidade, comprovada por relatório posterior à realização da operação. Então eu tenho que me perguntar, vocês devem se perguntar, a quem essa decisão interessou? A quem interessou que um ministro do Supremo Tribunal Federal, com histórico de militância para organizações e causas de esquerda, com uma canetada, durante a pandemia, por causa da pandemia, proibisse a polícia de combater o crime nas favelas do Rio? Respondam de novo no chat. A quem isso interessa? A sociedade? Interessa a você de casa? A quem isso interessa? A quem interessa inviabilizar a operação policial e ameaçar a agente de segurança pública com processo administrativo e criminal, caso queiram combater o narcoterrorismo? A quem interessa que helicóptero seja utilizado pela polícia enquanto os traficantes usam .50, drone com explosivo? Vejam a quantidade de pedidos no Supremo Tribunal para soltar traficantes. Reportagens como essa que nós temos aos montes, né? Traficante André do Rap é solto após habeas corpus concedidos pelo STF. Segunda turma concede habeas corpus para condenados ao tráfico de drogas. STF manda soltar 15 membros de quadrilha de tráfico de drogas que atuam em Campinas. Excesso de prazo faz a STF soltar suposto dono de 882 quilos de cocaína e 9 fuzis. STF, apreensão de 188 gramas de cocaína não justifica a prisão de quilogramas de cocaína, não gramas. Apreensão de 188 quilogramas de cocaína não justifica a prisão de mula. Eu não sei quanto tempo vocês têm.
Eu posso passar o programa inteiro falando isso. O senador Jorge Seife elaborou um dossiê nesse mês que aponta que o Superior Tribunal de Justiça, não é o STF, é o Superior Tribunal de Justiça, concedeu 9.166 habeas corpus a traficantes em 2024. Metade de todas as concessões do tribunal no ano inteiro. No Supremo Tribunal Federal, foram 577. E acreditem, qual foi o crime mais beneficiado por habeas corpus de soltura no Supremo Tribunal Federal? Acreditem, tráfico de drogas. E eu sou obrigado a escrever assim na minha testa, retardado, e achar que tudo isso é uma coincidência. Vejam, eu sou um enorme defensor do devido processo legal. Prisão ilegal tem que ser revogada, não importa quem seja a pessoa presa. Mas o problema é que no Supremo Tribunal Federal é só traficante. É só traficante. Não, tem um pouquinho de corrupto também. Mas traficante é a maravilha, é uma farra. Veja um contraste entre como o Supremo Tribunal Federal é garantista com narcoterrorista, agora é punitivista com mãe de família, com batom na mão. O narcoterrorista é vítima e a mãe de família é terrorista. Porra, não pode dar certo um país desse. Não pode dar certo, a sociedade não pode tolerar um troço desse, cara. Não é possível um país dar certo quando você tem um Supremo Tribunal Federal que é tchutchuca de traficante e tigrão com quem picha estátua de batom, ou destrói cadeira, impede o público puto com o trabalho do próprio Supremo Tribunal Federal. Como é que é possível um país que trata Débora pior do que trata narcoterrorista? Que coloca negro, que vocês gostam tanto de separar as pessoas em raça, coloca negro no micro-ondas. Explode bomba com drone, toca terror no Rio de Janeiro, fecha a cidade mais importante internacionalmente do Brasil. As pessoas estão botando a mão na consciência em relação a essas coisas, em vez de ficar se lambendo o saco do Supremo Tribunal Federal o dia inteiro na porra da Globo News. O dia inteiro! Senhor Otávio Guedes, senhor André Sadi, Natuza Zanetti, vocês todos, pessoas que muitas vezes eu me dou muito bem, é o dia inteiro lambendo o saco desses caras que perseguem quem discorda de vocês politicamente, mas são tchutchucas e permitiram que a situação chegasse a esse ponto. Permitiram, eu diria, dolosamente. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, classificou a mega operação contra o Comando Vermelho, contra o narcotráfico, como lamentável. Situações de graves ações policiais que causam danos às pessoas ou mesmo a morte de várias pessoas, como acabamos de ver nesse lamentável episódio do Rio de Janeiro. De modo que me parece que devemos todos estar atentos à criação de uma jurisprudência que, como falou o ministro Flávio Dino, reconheça a necessidade eventual de ações policiais, mas que, ao mesmo tempo, não comporte abusos, muito menos violação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, divulgou uma nota informando que determinou a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado para a próxima terça-feira. Está aí, a gente compartilha na tela o comunicado do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Ana, quero ouvi-la. Me deu a impressão ali na fala do ministro Gilmar Mendes que ele estava com a voz um pouco embargada ali, estava um pouco emocionado. Que choradeira é essa, né, no Supremo? É uma coisa impressionante. Eu, como correspondente da Oeste aqui nos Estados Unidos, eu vou trazer para vocês como esse assunto está sendo tratado aqui. Como eu disse no meu primeiro comentário, as imagens tomaram conta do noticiário, mas pessoas muito importantes para a administração Donald Trump foram até as redes sociais, como o Robert Greenway. O Robert Greenway, ele fez um tweet ontem com imagens, com vídeos do Rio de Janeiro, e ele tweetou o seguinte: o narcotráfico é uma praga que deve ser eliminada de forma definitiva.
E aí eu preciso trazer para vocês quem é Robert Greenway. Ele é um dos homens de guerras de Donald Trump. Ele é um veterano das Forças Especiais dos Estados Unidos, ele tem grande experiência em operações no Iraque, no Afeganistão, inclusive a área dele, ele atuou na criação de forças de contra-terrorismo. Ele vem fazendo pressão exatamente para que esses cartéis no mundo sejam incluídos na lista de terroristas no mundo. No primeiro mandato do Donald Trump, ele foi um dos diretores que iniciaram os acordos de Abraão no Oriente Médio e que esse ano acabou, né? Eles começaram lá em 2020 e eles acabaram culminando agora nesse possível acordo de paz entre Israel e o Hamas, com a primeira fase sendo assinada. Então, é um homem extremamente experiente e ele é chamado exatamente de um dos homens de guerras de Donald Trump e ele está tratando o que aconteceu no Rio de Janeiro como deve ser tratado. Repito, o narcotráfico, aspas para o Greenway, é uma praga que deve ser eliminada de forma definitiva. Não tem como tratar esse assunto de outra maneira, a não ser dessa maneira sucinta, incisiva e correta do Robert Greenway. Tratar o narcotráfico com o nome que ele hoje tem no mundo e vai ter também no Brasil. Terrorismo. Agora, esse timing, Max, era previsto. A gente sabia que o STF uma hora ia entrar nesse imbróglio todo. E eu vou confessar algo a vocês. Acho ótimo que o STF faça isso. Porque quando o Trump resolver declarar guerra total e absoluta ao narcotráfico como um todo, não é só, eu não quero mais o Trump brigando só com o cartel de Los Solos. Eu quero o Trump usando as Forças Armadas americanas para poder ir atrás do Comando Vermelho, do PCC e de todos os seus comparsas. Eu não vejo a hora de dar a notícia que um drone do Mossad visitou a STF. Porque é isso que as pessoas precisam entender. Não é que eu quero a morte dos ministros. Não é isso. É a figura de linguagem que eu estou usando, uma obviedade. Mas o que eu quero dizer? Chega de tratar os membros da Suprema Corte, com raríssimas exceções, como pessoas que não estão ligadas ao narcotráfico e ao terrorismo. Gente, qual foi a corte que protegeu Cesare Battisti? E Cesare Battisti é o quê? Ele é terrorista. Ele foi condenado por isso. Não é figura de linguagem. Qual foi a corte que defendeu Cesare Battisti? A Suprema Corte Brasileira. Tudo bem, alguém vai dizer assim, não, Ala, tecnicamente eles deram a decisão para o Poder Executivo. Pô, desculpa, mas teatro, a gente sabe como é que funciona. Não adianta você ver um ator agindo de um jeito, um outro ator agindo de outro jeito, você falar que não tem um roteirista por trás dessa encenação. O que a Suprema Corte fez na época do Cesare Battisti foi encenação para o Lula poder segurar o Cesare Battisti. E quem que era o advogado do Cesare Battisti? Todo mundo sabe quem é. Quem foi? Barroso. Né? Um dos serviços que o Barroso prestou a ele foi a advocacia. Os outros foram sexuais. Mas aí a gente vai falar sobre... Velvet Malt, né? É, Velvet Malt. Vamos falar em inglês, hein? Mas, não, e o timing, cara. O timing, assim, o Alexandre de Moraes tinha gente em cima dos presídios de São Paulo falando, o PCC chama o Alexandre de Moraes. E o timing que o Cláudio Castro, né, o nosso governador do Rio de Janeiro, né, ressuscitaram o processo dele, que nem você falou. Assim, foi só ele dar subsídios ao governo. Essa imagem do Alexandre de Moraes, ela foi manipulada, né? Ah, foi? Foi. Ela foi manipulada, mas a faixa mesmo era o PCC, Justiça e Liberdade. Sim. Mas é importante mostrar por que há conexão, né? Porque o mais incrível não é se essa faixa do Alexandre, a pedido do Alexandre de Moraes do PCC, se ela é verdadeira ou falsa. A gente sabe que ela foi manipulada. Mas o cruel é ela ser verossímil. Exatamente. Porque aí que tá o problema. Porque se alguém faz uma faixa ou aleguei, ninguém vai acreditar. Você tá entendendo? Depende, gente. Talvez. Não é verossímil, você tá entendendo? Agora você bota ali, o PCC pediu socorro para Alexandre de Moraes. Todo mundo fala, pô, isso aí com certeza deve ser verdadeiro.
Exatamente. O Porque- meme vira verdade. Exato. Né? O meme vira A verdade. verossimilhança é um problema, cara. Não, essa coisa, esse timing, assim, teve essa operação, mega operação do Rio de Janeiro, e aí no outro dia, Alexandre de Moraes manda convocar, né, ressuscitar o processo do Cláudio Castro, que ele pode sofrer um impeachment. Pô, que é mais obviedade do que isso, né? E o Cláudio Castro tinha dado subsídios para o governo americano sobre toda essa operação, sobre toda a operação do tráfico do Rio de Janeiro. Aí, pô, agora ressuscitaram, então, o processo desse... Pô, é muito óbvio, né, cara? Sim. Eles estão dando uma declaração de que eles são culpados, que eles são coniventes com o tráfico, com essa coisa toda. E o que mais deixa claro pra mim, e aqui eu não tô nem falando como analista, não, porque eu não quero nem trazer detalhes, porque é uma obviedade, acho que qualquer pessoa consegue ver isso. Se você tem uma criança lendo um livro de história, tá? Você tá ali, vamos fazer aqui agora um futuro hipotético. Alguém tá lendo o livro de história. Sabe quando você tá lendo lá sobre a queda da Bastilha, ou quando você tá lendo alguma coisa que aconteceu, os Estados Unidos, 1776, o general Washington tomou essa decisão, blá blá blá. Como é que serão escritas as próximas páginas do fato real e concreto que está acontecendo hoje no Brasil? Uma criança vai olhar isso no futuro e vai ver. O presidente dos Estados Unidos à época era Donald J. Trump, declarou guerra ao narcotráfico, enviou navios, submarinos, aviões, bombardeios, tudo para combater o narcotráfico ali no Caribe, porque ele não quer mais permitir o fácil envio de drogas por meio de barcos na costa próxima aos Estados Unidos. Lembrando que não é Estado americano, mas Porto Rico pertence aos Estados Unidos, bem dizer. Eles não têm Senado lá, eles não têm congressistas, mas é como se fosse um Estado americano. Não é um Estado americano, tecnicamente falando. Os Estados Unidos só tem 50 estados, mas Porto Rico funciona ali como uma extensão dos Estados Unidos. O poder público lá é o poder público americano. Não é só a adoção de moeda, essas coisas. Então, você tem ali, naquela costa ali, você tem, naquele mar ali do Caribe, você tem o envio de drogas que era facilitado em gestões anteriores dos Estados Unidos. Estou falando do governo americano. Então você tinha gestões anteriores que facilitaram esse envio de drogas para os Estados Unidos. Aí você está lá lendo um livro de história que houve uma queda drástica de envio de drogas por meio dos barcos, feita no governo de Donald J. Trump, que colocou em empecilho contra isso Maduro, que é um ditador, Petros, que é um cheirador, né, um cocaineiro, um narcotraficante, que colocou a faixa de presidente na Colômbia, que se Deus quiser o povo colombiano vai conseguir dar a volta por cima em relação a isso, assim como o povo da Venezuela, assim esperamos também. E aí no Brasil, você tem o Lula, sabe o Lula, amigo do Hamas, do Hezbollah, da Al-Qaeda? É ele. Então o Lula ampliando seu leque de amizade com Comando Vermelho e PCC para além dos diálogos cabulosos. E aí o Lula fazia isso sozinho? Não, o Lula tinha o subsídio e o apoio do braço judiciário do Estado brasileiro. Mas, que isso? Você não precisa ser analista político para ver um troço desse. Qualquer pessoa consegue ver isso. Inclusive teve um rapaz que fez um vídeo, até coloquei no meu story. Eu posso colocar o áudio dele aqui? Vamos lá. O vídeo de um rapaz negro que ele falou, tá claro que vocês não estão preocupados com o povo. Esse vídeo aqui, ó. O vídeo tá no perfil do Tomé Abdus, mas o vídeo original do menino ele até marcou aqui, que é o Paco de Black. Então eu vou colocar o vídeo dele aqui para o pessoal poder entender. Olha o que esse rapaz fala no vídeo. Ó. Ele acaba de negar ajuda ao Rio de Janeiro para combater o crime. O que tem lá no Complexo do Alemão que impede o Lula de ajudar num momento tão grave quanto esse? Quem se lembra dele aí quando ele colocou aquele bonezinho do Complexo? E quando o ministro dele entrou sem segurança na favela, ele como chefe de Estado não deveria estar liberando ajuda num momento tão crítico como esse? Um líder que não consegue se posicionar no momento mais crítico do Estado do Rio de Janeiro, correto, proteger os bandidos e deixar de ajudar as forças policiais? Ele brinca de ser estadista, um artista safado, ousa vir aqui para me contradizer? 2026 tem que ser um ano da virada do Brasil. Chega, acabou, não dá mais, vocês não sabem governar. Vocês não sabem atender o povo. Essa farsa petista acabou, a gente está vendo na pele, está sentindo na pele, que quando a gente mais precisa, vocês estão fora. Quando a gente mais precisa, vocês não estão aqui para ajudar a população. Porra, vocês acham que o povo é idiota, porra? Vocês acham que o povo vive de Globo? Vocês acham que o povo não tem internet? Vocês acham que o povo não se informa de verdade com quem tem que ser informado? Tá todo mundo vendo isso, pô. Vocês instauraram um caos no Brasil, pô. Na área econômica, na saúde, na educação. Vocês acabaram com tudo. Vocês acham que o povo fica tão antenado de Globo? O couro tá comendo, a bala tá comendo, porra. Cadê o presidente? Eu nunca vi uma gestão proteger mais o bandido do que o trabalhador. Parece que o trabalhador não tem valor. O povo brasileiro tá sempre jogado para escanteio, tá sempre em segundo plano. 2026 tá vindo aí.
E o povo vai acabar com isso. O povo vai acabar com essa vagabundagem de todos vocês. Curte, comenta, compartilha. Passa esse vídeo pra quanto mais pessoas vocês puderem. Pra cima dele. Ou seja, aquela... Opa! É minha esposa, sou eu e o Biel. Graças. Mas é uma obviedade. Todo mundo consegue ver isso. Você não precisa ser analista, você não precisa fazer ciência política, você não precisa ser especialista em segurança pública, você não precisa de nada. A frase, quando o povo mais precisa, vocês não fazem nada. E eu digo mais, é além disso. Não é que eles não fazem nada, eles estão fazendo. Eu até discordo da frase, o PT não sabe governar. O PT sabe governar muito bem. É uma gestão impecável. O problema é para quem eles estão governando. Para quem é a gestão deles. Pergunta pro Fernandinho Beiramar se o Lula não sabe governar. Pergunta pro Marcinho VP se o Lula não sabe fazer administração. Pergunta pro... Qual é o nome do pai? Marcola. Marcola. Né? Pergunta pro Marcola se o Lula não sabe fazer uma gestão como presidente. Claro que ele sabe. O que o Lula não faz gestão e o governo dele não quer fazer é pro povo. Só que é isso que o rapaz falou. Vocês acham que o povo não tem mais internet? Agora vocês sabem por que eles querem censurar humorista. Olha, Alan, você tá errado, porque o problema do tráfico são os viciados. Viciado que é o problema. Você tá botando a culpa em mim, eu não cheiro nada. Eles querem cheirar, eu tenho que dar traficante pra eles. Onde estão agora os artistas e os tais formadores de opinião? Aqueles que passavam o dia nas redes sociais cobrando moralidade, pregando valores e apontando o dedo para o governo anterior. Onde estão todos eles agora que o governo Lula está criando por meio da Caixa Econômica Federal a sua própria plataforma de apostas online? O mesmo grupo que criticava o avanço das bets, dizendo que elas viciavam jovens e destruíam famílias, hoje finge que não vê o Estado transformando em sócio vício. A Caixa, comandada por Carlos Vieira, indicada por Lula, está prestes a entrar no mesmo mercado que tantos artistas e jornalistas condenavam, mas como o projeto vem do governo certo, o silêncio absoluto. É curioso. Quando o assunto envolvia empresários ou influenciadores independentes, havia campanhas, hashtags e discursos inflamados sobre exploração da classe trabalhadora. Agora, quando o próprio governo vira uma casa de apostas, ninguém diz nada. Nem os artistas da Globo, nem os militantes que se diziam preocupados com o povo. A hipocrisia está escancarada. As apostas online são uma das maiores causas de endividamento e destruição familiar entre os jovens brasileiros. Histórias de pais que perderam tudo, casamentos que acabaram, pessoas que trocaram o trabalho pela ilusão de um clique que mudaria suas vidas. É o tipo de vício que a direita denuncia porque acredita na proteção da família, na responsabilidade individual e na dignidade do trabalho. Mas a esquerda, que diz defender os pobres, agora quer lucrar com a desgraça deles. A verdade é que o governo Lula transformou o vício em política pública. Enquanto a economia real patina, o governo aposta literalmente na dependência como fonte de receita. E o silêncio das vozes morais da esquerda mostra que o problema nunca foi o vício, e sim quem estava no poder. Quando é Lula, vale tudo. Até usar um banco público para ganhar dinheiro em cima da ruína das famílias brasileiras. Mas o povo está vendo. A direita, que sempre defendeu os valores da família e o trabalho honesto, continuará denunciando esses absurdos. O Brasil não precisa de um governo que aposta contra o seu próprio povo. Precisa de líderes que levantem o país com dignidade, não com o dinheiro do vício. Em vez de fazer o mais simples, que é cortar gastos, a ignorância esquerdista prefere criar uma política de Estado para aumentar impostos e viciar o povo brasileiro. Como bem falou o Cláudio Castro, vítima são os 4 policiais. Um jornal do Rio de Janeiro, um jornal tradicional do Rio, que é o Correio da Manhã, colocou ali na sua primeira capa. E aí, Lula? Traficantes são vítimas? O que dizer agora para as famílias desses 4 heróis? Ali o Sargento Weber, Sargento Serafim, Marcos Vinícius Cardoso Carvalho e o policial civil Rodrigo Veloso Cabral. Essas foram as únicas 4 vítimas. Ontem, o pessoal colocou também na rede social, isso aqui eu acho importante, acho bacana. Os policiais mostram na mega operação nos complexos do Alemão e da Penha são homenageados e aplaudidos antes do jogo entre Fluminense e Ceará. Assim, não dá pra ouvir nada, só dá pra ver os aplausos, mas eu vou colocar aqui, né? Eu acho que dá pra ouvir, não sei, porque talvez o microfone entenda aplauso como barulho e não capte muito bem. O microfone não capta direito. Mas enfim, eu mando esse vídeo aí pra vocês. Vocês vão conseguir ouvir lá o pessoal, né,
aplaudindo, louvando aqui esses heróis brasileiros. Aí vamos lá. Falando ainda dos policiais, como eu já falei na introdução, eu fiquei bem surpreso, como você pode ver aqui, né? Jornal Nacional. Indo falar com a mãe de uma das vítimas. Isso aqui é extremamente raro, isso não é o padrão da imprensa. Tá ali, ó. Mãe de policial morto em operação no Rio relembra última mensagem do filho. A Bruna ainda diz, a mesma Globo que posta esse vídeo, posta que o vagabundo que tirou a vida do filho dela é vítima. Meus sentimentos a essa mãe. Domingo. Mãe, eu vou aí mais tarde. Eu te amo. Eu também te amo, meu filho. A última palavra do meu filho. E hoje, eu vou enterrar ele. Domingo. Mãe, eu vou aí mais tarde. Eu te amo. Eu também te amo, meu filho. Falando, eu também te amo, meu filho. Foi a última mensagem que ele me mandou e hoje eu tenho que enterrar ele. Esse é o Brasil de Lula. Eu tava passando pela rede social e eu descobri uma coisa que não é só, sei lá, teoria da conspiração, ideia qualquer. Eu vi um vídeo de uma menina chamada Debs. Ela tava falando o seguinte, vocês já perceberam como a imprensa normalmente gosta de dar voz às mães de criminosos, mas nunca coloca as vítimas, ou, por exemplo, as mães das vítimas. Eu fiquei até surpreso que dessa vez colocou a mãe de uma das vítimas. E ela estava falando assim, que se vocês forem procurar, existem estudos reais mesmo do impacto que causa o choro de uma mãe frente às pessoas. E como a imprensa brasileira é bandidólatra, né, fã de bandido, eles sempre colocam isso, porque o pessoal fala, nossa, né, meu filhinho, vítima da sociedade. Isso acaba por impactar. E na história do mundo, isso é uma técnica de propaganda que já foi utilizada, assim, na verdade vem sendo utilizada até os dias atuais, assim, em larga escala. Eu vi isso na internet, se vocês colocarem no Google, perguntar para uma inteligência artificial, bem capaz de vocês verem alguma coisa. Mas aqui o que realmente me surpreendeu. William Bonner e Renatinha, vejam só a abertura do Jornal Nacional. Esse aqui eu fiquei incrédulo, sério, essa daqui foi muito fora da curva. No dia seguinte à operação policial contra o Comando Vermelho, dezenas de corpos encontrados na mata são levados para a Praça da Penha. E o número oficial de mortos salta para 121. A polícia afirma que atraiu os traficantes para a rota de fuga na mata para proteger inocentes nas ruas da comunidade. E que apreendeu 118 armas. Mas o chefe da facção escapou. O governo estadual divulga imagens de pessoas despindo cadáveres de uniformes de combate. O diretor-geral... Olha que curioso. Já na abertura do Jornal Nacional, dando destaque para uma coisa que realmente é absurda, porque eles colocam aquela foto, né, para assim, todo mundo junto, para desumanizar a polícia, vários corpos e tudo mais, tudo lá de cueca, mas eles não estavam de cueca. A polícia não os pegou de cueca, porque de cueca parece que o cara tá o quê, né, uma vítima. Foi pego na covardia. Não. Roupa camuflada, gente. Roupa camuflada você usa quando você tá indo pra combate. Quando você quer se esconder. Você viu o que ele falou antes, né? O pessoal tava na mata. Tava tentando se esconder na mata pra ficar o quê? De tocaia? Pra matar a polícia? Aí pra bater a foto, pra tentar chocar o Brasil, os coleguinhas vão lá e retiram a roupa camuflada, né? Pra não mostrar que é bandido. Ó lá, a polícia pegou o cara de cueca. Foi de cueca. Aí vem agora. Diz que a Polícia Federal analisou os planos. E avaliou que não poderia participar da operação. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Tá vendo aí, né? Na abertura do Jornal Nacional, dando exposed, que o governo Lula foi sim informado, o diretor da polícia assume isso e não quis participar. O governo Lula não é a favor desse tipo de operação. O Brasil inteiro saber. E isso após o final de semana, onde o Lula fala em bom tom, né? Que a turminha aí do mal é vítima dos usuários. Mas continua. Estado do Rio e o governo federal anunciam um escritório emergencial contra o crime organizado. Veja agora no Jornal Nacional. Pois é. Foi só início, né? Então, assim, o Jornal Nacional não abafou. Tá levando pra sociedade aí
qual a diretriz principal do governo Lula. Mas vamos analisar esse caso mais de perto. Diretor-geral diz que a Polícia Federal no Rio sabia de operação e descartou participação, porque não quis ajudar, hein? Em vez de cancelar o CPF de 120, podia ter cancelado de 200, tivesse mais apoio, né? Polícia Federal foi consultada, mas descartou participar de operação do Rio ao analisar planejamento. Há cerca de um mês, a Polícia Federal foi contatada por áreas operacionais da Polícia do Estado do Rio de Janeiro para tratar da realização de uma grande operação que seria feita na capital fluminense para combater o crime organizado. Após analisar o planejamento da ação, a Polícia Federal entendeu que o trabalho não seguia os procedimentos de atuação da corporação, né, nesse tipo de operação, e comunicou aos representantes da Polícia Fluminense que não participaria da ação. O tema chegou a ser abordado na reunião de emergência realizada no Palácio do Planalto na tarde desta terça sobre a ação realizada no Rio, que teve até o momento 119 mortos registrados oficialmente. Nela, representantes da PF relataram que a Superintendência do Rio detectou a possibilidade de operação acarretar problemas. E veja só, assumir publicamente como o Andrei fez, parece que foi um deslize, parece que não foi pensado, parece que falou sem pensar. E com base no quê? Eu digo isso para vocês. O marceneiro do Metrópolis colocou ali o trecho completo, é 2 minutos e pouco, e depois ele recorta um trecho de 33 segundos. Que quando o Andrei começa a falar e o jornalista começa a perceber, peraí, se o Andrei tá falando que ele não concorda com isso, aquilo, outro, que foi... Então vocês foram avisados? Aí na hora que o jornalista faz essa pergunta, eu acho que a ficha cai, aí o Lewandowski fala, peraí, me permita, por favor, deixa eu tentar aqui passar um pano pra falar que o governo Lula, assim, meio que não sabia, porque senão vai ficar feio pra gente. Como é que eu vi? O Andrei acabou falando demais. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Então houve uma comunicação. O jornalista disse, então houve a comunicação. Aí o Lewandowski, peraí, me permita, por favor, pai. Sai daqui, Andrei. Sai daqui. Por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador do estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Então, essa operação, uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada num segundo ou terceiro escalão. Tirou do Lula. Não, mas não, esse aviso não vale. Esse aviso não vale, não. Da forma como foi, não vale. O Lula não sabia de nada. Lewandowski. Aí, depois que o Andrei deu com a língua nos dentes, né? Falou que não devia. A irritação no governo Lula, após Polícia Federal admitir que foi consultada sobre a operação no Rio. A fala do Andrei, afirmando que a corporação chegou a ser consultada sobre a possibilidade de participar da operação, irritou integrantes do governo Lula. A avaliação é que, ao admitir a consulta, mesmo via setores operacionais, a Polícia Federal contradisse manifestações de representantes do governo federal feitas desde ontem, que afirmavam não ter sido comunicados da ação. Aí o governo mentiu. E o chefão da Polícia Federal do Lula, aliado do Lula, indicado pelo Lula, deu com a língua nos dentes. Parabéns, Andrei! Parabéns, Andrei! Aí vem a Globo News. Não dá mais pra passar pano agora. Agora não dá mais pra passar pano. Ali, ó. Polícia Federal foi convidada, não aceitou e o governo federal está perdido. Diz jornalista sobre mega operação no Rio. Né? O jornalista é o Otávio Guedes. Acho que está sendo até bom chamar de jornalista, né? Esse cidadão. Mas veja só. A minha informação de toda essa entrevista é uma informação embaraçosa para o governo federal. Houve um contato da inteligência da Polícia Fluminense com a Polícia Federal analisou que não era o caso de participar. Legalmente, taticamente, pode até ter razão, mas politicamente a notícia hoje é que a Polícia Federal foi informada. Não importa se é o primeiro escalão, não importa se é o terceiro, se é o quarto, se é o quinto. Polícia Federal é Polícia Federal. Podemos concordar nisso? Polícia Federal é a Polícia Federal do Lula. Do Lula. Tá nem aí. Primeiro, segundo, terceiro. Foi informado. Se o Lula quisesse, a polícia dele podia ter participado, ajudado a combater os criminosos. Nem a Globo conseguiu abafar Lula. Parabéns, Andrei.
Grande Andrei, sempre desconfiei que você era um bolsonarista enrustido. Então, a Polícia Federal foi convidada a participar e se recusou. É o que disse o Andrei. Isso, politicamente, é muito embaraçoso para o governo federal. Ponto 1. Ponto 2. O governo federal não está sabendo como reagir. 24 horas depois da operação policial mais letal, com repercussão internacional, a medida é mandar 2 pessoas conversar com o governador. O diretor da Polícia Federal, o Andrei, estava viajando, mas a Polícia Federal não precisa esperar presidente para vir participar aqui de assuntos de segurança. Desde manhã, eu estava ali com informações de que estavam estudando o anúncio de um escritório de lavagem de crime permanente do estado do Rio de Janeiro. Uma medida por quê? Porque o governador atacou os bandidos na mata e o governo federal ia atacar a prata. Mata e prata, que não são operações excludentes. Você tem que agir na mata, onde os bandidos estão, para livrar a comunidade daquele domínio, instalar o Estado de Direito Democrático, mas tem que também atacar a prata. Porque a prata não sofreu um arranhão. Né? Vai continuar mandando arma para o Alemão, para a Penha, vai continuar mandando droga, vai continuar lavando dinheiro. Então... Eles até citam a experiência da Carbono Cup em São Paulo, né? Que esse é o discurso hoje do governo federal, né? Atacar a prata. E o governo não anunciou nada. O governo anunciou uma visita, uma vinda, que deveria ter ocorrido ontem. O Rui Costa deveria ter vindo ao estado do Rio de Janeiro, ou o vice-presidente, deviam estar aqui desde ontem, não precisam depender do presidente da República estar informado do que está acontecendo, né? Então o governo federal está perdido. Tá perdido, essa é a preocupação, né, da Globo. O tempo passa, o tempo voa e Painho continua numa boa. Lula desiste de falar sobre a operação. Informações da Vera Magalhães. Primeira manifestação de Lula sobre a operação estava prevista para a posse de bolos, né? Mas foi abortada. Tá ali, ó. Lula desistiu de usar a cerimônia da posse de bolos para falar pela primeira vez sobre a operação. A informação de que ele deveria falar no evento foi publicada aqui, né? Na coluna da Vera Magalhães, e foi fornecida por assessores do governo. Foram os próprios petistas que avisaram que o Lula ia falar. E esse acovardou. A avaliação que prevaleceu é que a fala do Lula poderia incendiar a disputa. Mas duvido. Se Lula viesse a público e falar que bandido tem que tomar naquele lugar, que parabéns à polícia, que vítima, só os policiais. Ave Maria. Aí não tinha disputa. Aí o Brasil ia fazer o L. Se a Vera Magalhães está falando que a fala do Lula poderia incendiar a disputa, é porque o Lula falaria, não sei, alguma outra coisa, né? Talvez o Lula não fosse sair em defesa dos policiais, que são as verdadeiras vítimas. Talvez o Lula não fosse celebrar a operação. Aí realmente, né? Se for por esse ponto, Lula, aí realmente é melhor ficar calado, né? Melhor ficar pagando de louco. Havia ainda o temor que Lula cometesse outro ato falho, né? Sempre é um ato falho, né? Sempre um deslize, uma gafe. Como o da viagem à Malásia, quando chamou o traficante de vítimas dos usuários que seria explorado pela direita. Aí você corta para alguns anos atrás. Esse era o presidente do Brasil. Ia lá, né? No QG do BOPE. Tava ali, sem medo de ser feliz. Quando o Brasil tinha um presidente. Hoje o amor voltou. A democracia está inabalável. Ele está preso ilegalmente, censurado e tendo sua vida ceifada a conta-gotas. Obviamente é tudo coincidência. E eu pergunto para vocês acham que diante de uma situação como essa, do que está acontecendo, vocês acham que Bolsonaro iria se calar como Lula se calou? Vocês acham que Bolsonaro ia ficar em cima do muro, com medo, receio de desagradar a Globo, desagradar o Beautiful People, os especialistas, os zongueiros? Se tem um tema que Bolsonaro sempre se posicionou, não foi? É a questão de segurança pública. Talvez suas falas mais clássicas são em relação à segurança pública. E eu não estou só reforçando isso para fazer um contraponto de Bolsonaro com Lula. Vocês já vão entender. Vamos lá. Eu acho que todo cidadão de bem espera que os políticos se pronunciem em apoio à operação, à polícia. E ainda mais quando são políticos de direita, né? Que segurança pública, em tese, é uma pauta da direita. Pois bem, veja só. Os governadores, e até estava comentando isso ontem em vídeo, né? Eu falei, gente, eu acho que nesse momento aqui todos os governadores deveriam estar, assim, declarando apoio aberto, apoio público
a Cláudio Castro colocando suas tropas à disposição. Eu falei isso ontem e acabou acontecendo. Alguns governadores colocaram suas tropas à disposição. Tiveram ontem a reuniãozinha. E mais importante que a reuniãozinha é ir em loco, a foto, a lado. Lado a lado. Não deixar a turma do mal falar sozinha e colocar a narrativa que quiser. É dar um basta em tudo que está acontecendo neste país. E não deixar um aliado para trás, né? Eu acho que nesse ponto aqui, o que o Cláudio Castro está fazendo, ele está certo. Aí você vê, o grupo de governadores irá ao Rio nesta quinta-feira, ou seja, hoje, apoiar a operação de Cláudio Castro. Quem começou a organizar aí de forma mais séria mesmo, né? Tava o organizador dessa ida, Jorginho Melo. Enfim, após a convocação de Jorginho Melo, Caiado e Ratinho Júnior confirmaram viagem na quinta. Tarcísio ainda avalia. Tá pensando. Jorginho Melo, Caiado, Ratinho Júnior confirmaram presença ao encontro com Cláudio Castro nesta quinta. O motivo é dar apoio à operação, importantíssimo. Tarcísio foi convidado, mas não deve ir. É uma possibilidade ainda. A reunião capitaneada por Jorginho está marcada para 18 horas no Palácio Guanabara. Até esse momento, também a imprensa falava que o Tarcísio não havia se pronunciado sobre a operação. E também não tinha dado a certeza se ia. Aí vamos dar uma olhada aqui, né? Primeiro no Jorginho Melo. Jorginho propõe ceder policiais para apoiar a ação contra o Comando Vermelho. Jorginho Melo oferece ajuda ao Rio de Janeiro na guerra. E o Paulo Phillips comenta, né? Enquanto o governo federal e a maioria dos governadores se acovarda em apoiar o Cláudio Castro, nem vou ler essa parte ainda, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, se colocou à disposição hoje para ajudar a combater, né, essa turminha. Caiado diz que governadores vão ao Rio e oferece tropas para enfrentar a crise de segurança. O Caiado também colocou as suas tropas à disposição. Eu acho importante. Vamos unir a direita, é momento de união. Eu acho que esse é um dos grandes momentos para realmente mostrar a união, né? Porque a gente está diante de uma situação que está acima até de ideologia. É a vida humana. É dar um fim no crime. E mostrar que, olha, esse tipo de ação está correta. Porque eu vou mostrar para vocês que tem muita gente já jogando contra. O judiciário já está indo para cima do Cláudio Castro. Caiado. E o Caiado não foi além. Eu gosto de um posicionamento assim. E vocês sabem que eu não sou um fã do Caiado. Pelo contrário. Caiado diz que PT é complacente com o crime, que a ação letal no Rio resgata o Estado de Direito. O Caiado pode estar falando isso porque quer ser candidato? Com certeza. Mas mesmo assim, tá falando. E virou notícia. Quando um governador se pronuncia, é notícia. Atinge mais pessoas. E demonstra uma certa união. E mostrando que assim, o Cláudio Castro não tá sozinho. O Caiado, ele não só falou da operação, ele jogou o PT no meio. Partiu para também um combate político, que eu acho que é relevante. O PT é complacente com o crime, aliado das facções, não a pauta de direita da população, mas é uma pauta com a qual nós, só nós, né, de direita, temos compromisso, afirmou Caiado em entrevista à Folha. Eu acho importante esse tipo de pronunciamento. E aí o tempo foi passando, e ficava a dúvida, e aí? Ele vai ou não vai? Ele quem? O Cadeirudo. O Cadeirudo não vai. Cadeirudo decide não ir para a reunião de governadores com Castro no Rio de Janeiro. E o errado é o Cláudio Castro. Se Cláudio Castro tivesse se disfarçado de André Esteves, Tarcisão já tinha ido lá, tivesse se disfarçado de banqueiro, sabe? Mudava lá a faixa de Palácio do Guanabara, colocava assim B3 e colocava um martelinho e falava, vamos vender algum ativo do povo pro JBS e pro André Esteves. O Tarcísio era o primeiro a chegar. Eu não suporto mais o Tarcísio. É um covarde ainda por cima. E não falava nada. Esse dia passando, né? Aí o Petrópolis diz, Tarcísio sempre fugindo de se posicionar nos temas que realmente importam. É muito isentão. Até hoje nem sequer tentou explicar a prisão ilegal de Bolsonaro. A dona Sheila foi além. E relembrou coisas que talvez que vocês acham que é birra, mas não é birra. Não é birra. Anistia ampla, geral e restrita. Governador Cadeirudo. Devolvo-lhe uma pergunta que não cala. Que tipo de nação estamos construindo com inocentes presos e um ex-presidente condenado a mais de 27 anos por violações que ele jamais cometeu?
Queremos Bolsonaro livre e apto a concorrer em 2026. Queremos Eduardo Bolsonaro de volta ao Brasil sem perseguição ou exílio forçado. Exigimos mais do que solidariedade de fachada. Você, Tarcísio de Freitas, você soube ir para Brasília defender a reforma tributária ao lado do Haddad, mesmo com Bolsonaro se colocando de forma contrária, e hoje vocês veem o quão absurda foi aquela reforma. Falam que 95% favorável. Então pega aviãozinho para ir para Brasília, bater foto com o Haddad, você vai. Mas na situação dessa, e não vai, porque ele tem que saber mais, né? Ele quer entender a operação por completo antes de se pronunciar sobre o tema. Ele tem que entender mais, gente. Calma, só mais 72 horas ele vai se pronunciar sobre o tema de forma direitinha. Agora, cadê seu esforço, irmão? Pela liberdade? Não se esconda atrás do cargo. Neste momento crítico da história brasileira, onde é que está o cidadão Tarcísio? Onde está o homem que, como militar, jurou servir o Brasil e não ao sistema? Eu sou paulistano, mas penso no Brasil. Por isso eu quero anistia já. E você, governador? Aí ele fez lá uma thread, sabe? Aquele discurso cheio de platitude que fala e não fala nada. Aí a Sheila pegou um dos itens da thread que tá lá, ó. Isso só será possível com convicção, liderança e vontade. A pergunta que fica é: que país queremos deixar para os nossos filhos e netos? Minha solidariedade ao governador Cláudio Castro, às famílias dos policiais que tombaram heroicamente em combate, né, e à população que sofre as consequências dessa violência desmedida. Isso é pouco, Tarcísio. Você é o governador do estado mais importante do país. Em termos políticos e econômicos, São Paulo tem um peso desmedido no debate público. A gente passa mais tempo discutindo sobre São Paulo do que qualquer outro lugar. São Paulo às vezes se confunde com o Brasil. E tu não consegue, cara. Tu não consegue, sabe? Sabe, assim, simplesmente não dá. Simplesmente não dá. E isso porque a gente tá diante de uma coisa que é amplamente, assim, defendida pela população do Brasil como um todo. São setores minoritários que têm pena das vítimas da sociedade, dos direitos humanos. Ali, ó, em números. Você aí que gosta de tanto de números, a maioria apoia a mega operação nas redes sociais. Levantamento aí, mapeou 300 mil menções. 62% a favor. E não é que os outros 38% são contra, não. Ainda tem pessoal que não sabia, postagem neutra e tudo mais. Vizinhos de Cláudio Castro organizam ato em apoio ao governador. Ninguém aguenta mais. Até quando? Até quando vai levar aí pra turma realmente, tá? Botar um pouco mais de energia, começar a se mover? Moradores do condomínio que Cláudio Castro reside organizam envio de mensagens em flores em apoio ao governador após mega operação. E aí, o que eu tava falando pra vocês, porque é importante. Porque é importante se posicionar, mostrar força. Porque do lado de lá, Maria, a turma tá disposta a tudo. Olha ali, ó. Líder do PT pede a Moraes que investigue e afaste Cláudio Castro do governo do Rio de Janeiro. Vai deixar o Cláudio Castro sozinho, nesse momento? Sabendo das maldades que o governo Lula está disposto a fazer, sabendo como é a justiça brasileira? Líder do PT na Câmara, Lindenberg, apresentou nesta quarta notícia de fato, pedindo que Moraes instaure um inquérito criminal no Supremo contra o Cláudio Castro para apurar os crimes de homicídio doloso, corrupção passiva, prevaricação, abuso de autoridade, improbidade administrativa e crime de responsabilidade. O documento parlamentar também solicita, se necessário, a adoção de medida cautelar de afastamento de Castro do cargo a fim de assegurar a integridade das investigações. Aí, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara pede prisão preventiva do Cláudio Castro. Aqui ninguém foi com receio, com medo. Ninguém quis ler a operação inteira para se inteirar, para se posicionar. O ofício é assinado pelo presidente da comissão, o Raymond, que é do PT do Rio, e pelos deputados Talíria, do PSOL, Pastor Henrique Vieira, do PSOL, a Érica Cocai, do PT, Tadeu Venere, do PT, Luiz Couto, do PT, Glauber Braga, do PSOL, Enfermeira Rejane, do PCdoB e Jandira Fegali, do PCdoB. Tarcísio. Eu aprendi uma coisa muito cedo, que se essa turma tá de um lado, eu tenho que estar do outro. Eu não precisava nem saber que operação é essa. Se eu sei que pessoalista, petista e comunista do PCdoB que prendeu o Cláudio Castro, cara, ele tá certo. Simplesmente ele tá certo. Ainda dá tempo, Tarcísio. Um avião aí, um bate e volta pro Rio de Janeiro é rapidinho. Dá tempo. Volte atrás, sabe? Toma um engove aí, um omeprazolzinho, uma injeção de testosterona e vá. Ajude o Brasil nesse momento. Defensoria Pública defende a DPF das favelas e diz repudiar a letalidade policial no Rio. A turma não para. A turma do lá vem com tudo.
A DPU divulgou nesta terça uma nota na qual defende a DPF das favelas e critica a letalidade da polícia. Olha essa. TSE marca para terça julgamento de ação que pode caçar Cláudio Castro. A definição da data acontece um dia após a mega operação. Deve ser coincidência, né? Operação no dia seguinte. Vamos marcar aqui. Lá no TSE. Será que isso aqui é aleatório? Será que isso daqui é aleatório? Do nada, assim, é uma pura coincidência. Será que é momento para deixar o Cláudio Castro aí sozinho? Vai lá, Cláudio Castro, resolve aí tua vida sozinho. Vamos unir a direita, é momento de união. Aí tá lá, ó. A turma do Supremo não esperou. Ou talvez eles leram, né? Ficaram por dentro de toda a operação logo no início do dia. Tarcísio demora pra ler, né? Lamentável, diz Gilmar Mendes sobre a operação mais letal da história. Isso aí. Devemos todos estar atentos à criação de uma jurisprudência que, como falou o ministro Dino, reconheça a necessidade eventual de ações policiais, mas que ao mesmo tempo não comporte abusos. A culpa é sempre da polícia. Aí, conforme disse o Dino, o que o Dino disse? Ele disse mais de uma coisa. Flávio Dino fez 2 referências nesta quarta à operação policial. Ele afirmou que a posição institucional do Supremo não é impedir a ação da polícia, mas ao mesmo tempo não é de legitimar um vale-tudo com corpos estendidos jogados no meio da mata. E ele também falou que facções criminosas ultracapitalizadas explicam o caos no Rio. Flávio Dino atribuiu a ultracapitalização das facções criminosas, isto é, as suas expressivas capacidades econômicas, a situação do Rio de Janeiro, né, após a mega operação. Aspas. Por que está esse caos lá? Porque as facções criminosas estão ultracapitalizadas, certo? E elas se capitalizam como? Só vendendo droga? Não é. É dentro do mercado formal. Não só isso também, né? Também tem o domínio de todo o meio, de toda a região. Foi esse o tempo que as facções criminosas no Brasil viviam apenas no mercado legal. Pois é. E o mercado formal também tem... Olha, tem muita ação aí que eu não sei, eu não consigo compreender. Sabe, você tem o COAF, você tem tudo aí que para investigar atos golpistas do 8 de janeiro, assim, é na velocidade da luz. Mas para investigar os bandidos é uma demora, rapaz. Ô, demora. Eles estão tão capitalizados que não falta dinheiro, né? Para comprar drone. Né? Tá ali, o uso de drones com bomba. E isso é o Rio de Janeiro. Aí depois, se a polícia deixa, né, as vítimas da sociedade aí pelo chão no meio da mata, aí a culpa é da polícia. Isso daqui não é um abuso, não, né? Aí vamos lá. Sequência. Ele deu 24 horas pra PGR e já meteu aí, né, ação atrás de ação. Já meteu despacho. Moraes manda intimar Cláudio Castro para explicar a letalidade de operação. Já começou. Vamos se explicar aí. Vamos se explicando aí. O André Macia até colocou ali um pedaço do despacho dele. E aí ele fez uma breve análise, falando o seguinte, né? Análise. Moraes manda Castro explicar a operação. A decisão é abusiva e inconstitucional. Primeiro, a DPF das favelas não deveria estar sob relatoria de Moraes. A redistribuição direta ao ministro fere o princípio do juiz natural, que impede a escolha arbitrária do julgador e assegura a imparcialidade do processo. 2. A determinação de Moraes para a elaboração de relatórios, cronogramas, planos de ação e demais ordens que implicam gastos públicos como o uso de câmeras corporais, tudo isso não é função jurisdicional, mas escolha política. Moraes age como governador e também como instância revisora do governo do Rio de Janeiro, o que é inconstitucional por ferir a autonomia do executivo e separação dos poderes. Não há hierarquia entre o Supremo e o governo estadual, e a gestão da segurança pública é prerrogativa do executivo estadual. 4. A DPF julga teses abstratas, portanto, a determinação de audiência presencial obrigatória com autoridades políticas, como faz Moraes, é abusiva. O ministro poderia requisitar informações às autoridades responsáveis, jamais interrogá-las. 5. Há ainda ordens materialmente impossíveis de cumprir, como a preservação dos locais da operação, que obviamente não estão sob controle do Estado para a realização de perícias. A exigência de cumprimento integral dessas ordens revela desconhecimento da realidade operacional e fere o princípio da razoabilidade. 6. Como a decisão de Moraes é irrazoável, desproporcional, inconstitucional e abusiva, inclusive tendo ordens impossíveis de serem cumpridas, seu descumprimento não pode resultar em punição à autoridade do governo. E 7.
Moraes dá voz a um reiterado desejo do atual governo federal: retirar das mãos dos governos estaduais a gestão da segurança pública e o controle das ações policiais no país. A decisão, assim, reforça uma tendência política centralizadora e viola o pacto federativo estabelecido pela Constituição. Vocês entendem agora porque eu fico puto da vida com o governador de São Paulo, o Cadeirudo? Para outras coisas, Ave Maria. Agora para esta ele tem que ver, tem que se inteirar para poder abrir a boca. É difícil, viu? Aí depois pede união da direita. Vamos unir a direita, é momento de união. Ah, o Eduardo Bolsonaro está dividindo a direita. Ah, o Eduardo Bolsonaro é brigão. É o Eduardo mesmo, o problema é o Eduardo. Sempre é o Eduardo o problema. Conselheiro da OAB reage a despacho de Moraes. Fiscal do Brasil. Marcelo Tostes, conselheiro federal da OAB, chamou Moraes de fiscal do Brasil após pedido de esclarecimento sobre a operação, né? Virou uma matéria aqui no Metrópolis. Tá ali, ó. Enfim. Aspas. O nosso grande fiscal do Brasil, o Moraes, agora assume a DPF que era conduzida pelo ministro Barroso e já pede explicações para a PGR. Esse cara, né, a vontade dele, sem dúvida nenhuma, era ser o presidente do Brasil. Ele não se contenta em ser apenas um ministro julgador. Ele quer tomar conta de tudo. Aí, eu descobri agora que tem um super grupo de WhatsApp no Brasil que tem os melhores dos melhores dos melhores do direito. Até o meu querido Augusto Aras está nele. E, obviamente, essa matéria foi parar no Lauro Jardim porque tudo indica que o cara que reclamou, né, resolveu mandar. O cara que reclamou do Procurador-Geral do Rio, né? Tá ali, ó. Em grupo de WhatsApp de advogados, o Procurador-Geral do Rio ataca Lewandowski. Não é crítica, é sempre ataque, né? E é rebatido. Seu governador é fascista. Quem será que rebateu? Pra mim, quem rebateu é quem bateu o print da conversa e vazou pra Globo. A operação desastrada do governo do Rio contra o Comando Vermelho. Operação desastrada. Vem cá, quem que disse, Lauro Jardim, que foi desastrada? Quem que disse? Quem é Lauro Jardim pra falar que a operação é desastrada? Já começou. Aí, isso é imprensa, né? Ele já tá na opinião dele. Rendeu uma discussão acalorada num grupo de WhatsApp autobatizado de Pensadores da Justiça. Integrados por advogados como Alberto Toron, Celso Vilardi, até o advogado de Bolsonaro, Técio Lins e Silva, pelo presidente da OAB, Beto Simonetti, ex e atual PGR, nosso grande Augusto Aras, Paulo Gonet, e ministro do Supremo, como Nunes Marques, e até pelo Temer. Só os melhores estão nesse grupo. Um dos integrantes do grupo resolveu atacar o governo Lula e defender Cláudio Castro. Era o Procurador-Geral do Rio, Renan Saad, que tem em seu currículo uma prisão pela Lava Jato em 2019, suspeito de receber 1,2 milhão em pagamento da Odebrecht para mudar o traçado da expansão do metrô carioca. Escreveu Saad. Esse ministro Lewandowski é um zero à esquerda, que, aliás, é a linha de pensamento. Se vocês lerem o parecer da AGU que nega um blindado para o Rio, ficarão estarrecidos. Governo federal omisso, que reprime os estados na parte financeira e subjuga no apoio na segurança pública, com todas as vênias, vocês estão equivocados e não sabem da realidade. O governador do Rio foi o único que colocou o dedo na ferida e, com todos os limites, está tentando resolver o problema. Ele deveria ser idolatrado. A União Federal, a atual e a anterior, é da pior espécie. Você vê que ele ainda reclama da União Federal anterior, na minha concepção, que é do governo Bolsonaro. Vou nem falar que é bolsonarista. Desculpem o desabafo, mas vocês estão fazendo direito in vitro em antagonismo à realidade como ela deveria ser. Se quiserem me tirem do grupo, mas a verdade precisa prevalecer. Aí em seguida, quem foi que rebateu ele? Um dos maiores juristas deste país, um dos maiores democratas, um dos maiores defensores do Estado democrático de direito, o coordenador do Prerrogativas, o nosso amado Big Mac. Aí vai Prerrogativas, cara, como é que isso aqui é notícia? Isso aqui não é notícia. Isto não é notícia. Você ser rebatido pelo Prerrogativas não é notícia. Notícia seria se o Prerrogativas defendesse a operação. Porque isso choca. O que é notícia no Brasil? Quando a informação choca. Quando é informação que chama atenção. O Prerrogativas fica contra a polícia? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aqui só prende 0 pessoas. Aí tá ali, ó, com todo... Que todo respeito.
Sua manifestação não é só deselegante, revela uma visão atrasada e autoritária. Este ministro é um homem público sério, indiscutivelmente íntegro, a quem deveríamos reverenciar e aplaudir. Eu reverencio o Lewandowski. Todo dia de manhã eu acordo de manhã, eu boto meu joelho no chão, reza a Deus. Deus, por favor, me faz ser 1% que é esse homem. Um homem que nunca errou na vida. Sabe? É quase um Deus encarnado. É lamentável esse tipo de ofensa barata e injusta. Fala mais sobre você do que sobre ele. Quer saber? O seu governador é um fascista. Oh, meu Deus, completamente despreparado. O que me assusta é a posição que você ocupa. Já deveria ter aprendido algumas coisas. As divergências, quando respeitosas, são saudáveis e bem-vindas, mas ao que parece você desconhece a cartilha. Realmente é uma cartilha, né? Você sempre tem que estar do lado do PT. Se você não está do lado do PT, você é vagabundo e tem que ser eliminado. Precisa conviver em um ambiente democrático, ou seja, no ambiente de petistas. No ambiente de petistas, porque só petista é democrático. Triste. Peço desculpas aos membros do grupo, mas não conseguiria olhar no espelho se me omitisse. Tenho muitos defeitos, mas não sou covarde. Aí ontem a imprensa chamou mais especialistas, né? Olha esse. Essa, me perdoa. Jaqueline Muniz. Fazendo L, né? O L. O L. L. Baita especialista, né? Aí tu se pergunta assim, mas estudou o que para ser especialista, né? Estudou o que para ser especialista? Tu quer saber? Óbvio que não estudou só isso, né? Mas tá aqui um de seus trabalhos. Mulher com Mulher da Jacaré. Uma abordagem antropológica da homossexualidade feminina. Esse é um dos trabalhos aí da nossa especialista em segurança. Manicure disse que a cabeça de sobrinho estava pendurada em árvore após a operação. Aí o Flávio Gordon perguntou assim, o que é que o sobrinho da manicure fazia? Ele era manicure também? Ela era manicure, mas e o sobrinho? Ele trabalhava com o quê? Ele era manicure também? Ah, ele perdeu a cabeça. Perdeu por quê? O que é que ele estava fazendo, hein? O que é que ele estava fazendo? Manicure, por que esse manicure? Tá colocando esse povo sentir pena, né? Oh, meu Deus, uma manicure, uma trabalhadora. A queridinha da galerinha do Partido Novo, né? Toda semana tá aí o Deltan dando uns RTzinhos na Lídia Maria, amiguinha do Deltan. Debate sobre segurança pública no Brasil. Petista tá falando 6, Bolsonaro tá falando 9 e tem um 4 no chão. Isso é o liberalismo. Eles odeiam vocês. Aí uma filha fala, né, assim, quem sabe disso é a liberal Lígia Maria. Essa sim sabe tudo de segurança pública. Sabe tudo, é uma gênia. Aí ela trabalha na Folha de São Paulo. Olha o que a Folha de São Paulo nos presenteia. Operações policiais reduzem vacinação infantil e prejudicam saúde. Mostrem estudo da Unicef. Eles conseguiram juntar coisas nada a ver só pra lacrar e atacar. E eu tô nervoso não por causa disso, porque eu sei o que vem depois. Eu sei o que vem depois, meu Deus! Sabe quem resolveu atacar o Brasil? Aqui tá a Unicef, né? A Unicef é um braço do quê? Da ONU. A ONU atacou o Brasil ontem. Adivinha? Quem foi que noticiou que a ONU atacou o Brasil? Adivinha? Qual é o jornalista que avisou que a ONU atacou o Brasil? Fala! O desgraçado do vagabundo safado do Jamil Chad. Cara, esse cara tem que responder pelo que ele está fazendo. Esse cara tem que ser investigado por traição à pátria. Eu não aguento mais esse maluco, velho. Esse cara, eu fico nervoso de ver o que esse cara faz. É sempre ele. Tu tá entendendo que esse cara não é jornalista? Tu tá entendendo? Esse cara é um agente do mal. Esse cara é um agente do mal contra o Brasil. Eu falo, é o porta-voz extraoficial da ONU. Tudo que sai da ONU contra o Brasil é esse miserável desgraçado que coloca pra frente. Eu acho que no jornal não tem ninguém que eu suporte menos do que esse cara, velho. É sempre ele, sempre este cara. Assim como tudo do mercado financeiro sai no Lauro Jardim, tudo que a ONU faz contra o Brasil, que o Soros faz contra o Brasil, que a Fundação Ford faz contra o Brasil, é o Jamil Chad. Que mora em Genebra e mora em Nova York. Como? Não sei. Com o salário do UOL que não é. Quem que paga? Que é a grande pergunta. ONU denuncia a brutalidade extrema e pede reforma das polícias no Brasil.
Só quem sabe dessa informação é o Jamil Chad. Sem lugar nenhum. Ele que deu com exclusividade sempre. A ONU quer investigação independente sobre os óbitos no Rio, denuncia a violência, insiste sobre a necessidade de que a impunidade não prevaleça e pede uma reforma abrangente nas políticas de segurança pública do Brasil. O alerta ocorre após a operação. No comunicado emitido nesta quarta, em Genebra, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos pediu uma reforma abrangente e eficaz dos métodos de policiamento do Brasil. Eu sou a favor de uma reforma, colocar o Jamil Chad para resolver, sabe? Colocar assim, na hora que tiver um fogo cruzado, meter o Jamil Chad lá, no meio do fogo cruzado, para ver se ele resolve. E faz a turma se entregar. E fala, Jamil, você só volta quando o povo se entregar. Vai ficar lá. A preocupação também foi compartilhada pelo chefe da ONU, Antônio Guterres. A mensagem foi transmitida pelo seu porta-voz, Stephanie Dujarric. Eu não sei nem quem são essas pessoas. O Guterres eu sei, né? Mas porta-voz. Ele destaca que o uso da força em operações policiais deve estar em conformidade com as leis e os padrões internacionais de direitos humanos e exorta as autoridades a realizarem investigação imediata. Será que o Guterres, gente, teve tempo para se informar da operação antes de dar uma opinião? Mas o Tarcísio... Pera, o Tarcísio tem que se informar primeiro. O Tarcísio tem que se informar primeiro e eu não posso ficar chateado com o Tarcísio, o covarde. Rapaz, você vê, é um aparato de destruição que vai da imprensa, passando pelas ONGs, passando pelo judiciário, passando pelo executivo, passando pelo braço da esquerda do sistema no legislativo, né? O PT, pessoal, todo mundo. Aí vem a Unicef, vem a ONU, aí você pode botar todo o dinheiro de edições e tudo mais. Você ainda tem o Petro, seguindo os passos de Bolsonaro, Cláudio Castro, com sua política, deixou 72 óbitos. Olha lá, puta vida. Eu gostei, viu? Obrigado aí por falar que tá seguindo os passos de Bolsonaro. Será que o Gustavo Petro, sancionado pela FAC, será que ele leu o processo inteiro? Se inteirou sobre tudo antes da opinião? Aí deixa lá o Cláudio Castro, né? Vai lá, Cláudio Castro, vai lá, resolve aí. Aí vamos passar o trator, né? Vem, o judiciário passa o trator em cima. Aí caça o cara, prende o cara, faz tudo lá. Isso é mesmo, né? Aí vem depois da cisão. Não, gente, o Moraes, a gente não briga com ele, a gente se junta. Né? Vamos, é uma de união, calma. Vamos aqui ouvir o Temer, né? O Temer tá falando que tem que fazer um pacto nacional. Vamos aqui discutir a dosimetria. Não tem como a gente andar pra frente, sabe? Aí que vem, cadê a união da direita? A união da direita não é em palavras, não é em discurso bonito, é com ações. Cadê as ações? Cadê? Ainda tem aqui ó, o próprio crime sai na sua própria defesa. O Marcinho VP tem um perfil no Instagram, mas segundo aí, dizem, não é operado por ele, mas é dele. Ele tem uma SECOM. O Marcinho VP tem sua SECOM. Ainda faz a mensagem toda personalizada, né? Hoje o Rio virou cenário de luta e indignação. A favela pede paz. Aí o André Chalder diz, né? Marcinho VP do Comando Vermelho se manifesta sobre a mega operação. Traficante usou página no Instagram para criticar a operação policial que mirou líderes do Comando Vermelho. Aí o Leonardo Coutinho compartilhou a postagem do André Chalder. E ele tomou, assim, uma pessoa escreveu uma nota de comunidade que não tá pública. E nem só porque você fez a nota vai virar pública, todo mundo vai ver, né? Mas enfim, alguém de esquerda resolveu trazer esclarecimentos. O perfil no Instagram é administrado por pessoas ligadas ao traficante, não por ele próprio. Marcinho VP tem a sua SECOM. Marcinho VP está preso na Penitenciária Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A Leonardo Coutinho compartilha falando, acreditem, apareceu uma correção sobre informação. O Marcinho VP não está tuitando da cadeia. Nem todos somos maledicentes. Quem administra a conta é a assessoria dele. Eu não sei o que é pior. Aí o Max complementa, puro suco de Brasil. Eu não sei o que é pior. O chefe do crime ter um perfil oficial na rede social ou o fato dele ter abertamente uma SECOM, uma assessoria de imprensa. O Leonardo Coutinho também postou que a Globo, o Jornal Nacional divulgou, né? Mas aqui tá o vídeo completo.
CPX Wood em ação. Os produtores dessa grande obra de propaganda só esqueceram de tirar o traje de camuflagem tática do morador inocente antes de iniciar as gravações. O único especialista mesmo que era policial, né, foi do BOPE, que é o Rodrigo Pimentel que falou numa linha totalmente oposta dos especialistas aí que nós ouvimos nos últimos dias. Temos aqui 2 recortes diferentes dele. Primeiro um aqui falando sobre soberania nacional, né, ou a falta de soberania nacional. Raul, perceba, eu não sei como é que tá em Recife aí. Eu visitei o Raul em Recife uma vez com o Luiz Eduardo Soares. Eu não sei como tá em Recife, mas em Fortaleza hoje, a Polícia Militar está oferecendo uma viatura da PM, governo é o Mano Freitas, do PT, para que o morador faça a sua mudança de casa com segurança. O Comando Vermelho te expulsou de casa e a Polícia Militar, ao invés de garantir a sua segurança para que você permaneça no seu bairro, ela oferece uma viatura para te proteger de um caminhão de mudança. Isso é o fim da soberania nacional. Acabou a soberania. E eu não sei, sinceramente, Raul, a tua primeira colocação, será que essa operação vai mudar alguma coisa? Eu tenho certeza que não vai mudar, eu concordo contigo. Mas deixar esse território na mão desses bandidos, para sempre, é você ceder o Comando Vermelho, ao terceiro comando, essa região, como o Pastrana fez na Colômbia, né? Cedeu uma região gigante da floresta amazônica para as Farc. E depois se arrependeu, porque o Álvaro Uribe teve que pegar de volta, né? Porque as Farc não cumpriram as suas partes da negociação. E perdemos a soberania nacional em todo esse território. E quando você conversa com de favela, William, o morador diz: a operação policial é uma tragédia. Pior do que a operação policial é uma barricada na porta da sua casa do Comando Vermelho. Né? Já deu uma, né? Aqui em outro momento, Rodrigo Pimentel dando uma cutucadinha no Lewandowski, né? No governo Lula. Outra coisa, esse tema da operação aí, governo Lula e tudo mais, aproveitem para falar sobre isso enquanto dá. A depender do que você for falar, vai ser proibido na eleição do ano que vem. Não é piada, não é brincadeira, sabe? Aproveitem e falem o máximo que vocês quiserem. William, eu peço até depois que você reveja a coletiva do ministro Ricardo Lewandowski, né? Eu me assombro com o que ele disse hoje. Ele foi ministro do STF, ele deveria conhecer a Constituição brasileira, o artigo 144, que diz que é obrigação do Estado, dever de todos, né? E ele diz na coletiva claramente que isso é obrigação do Cláudio Castro, sabe? Então, eu estava esperando que algum jornalista levantasse a mão. Não, ministro, não é o que diz o artigo 144 da Constituição Federal. O senhor está equivocado, né? Mas nenhum jornalista também teve a capacidade de enfrentar o ministro Lewandowski aí naquele momento, né? O Estado do Rio e vários estados da Federação esgotaram suas capacidades de enfrentamento a essa dinâmica que eu disse de conflito armado não internacional, né? Nem a Polícia da Bahia tem capacidade hoje de adentrar nas favelas de Salvador. A polícia do Ceará hoje está passando um mal bocados, né? Existe uma crise humanitária em Fortaleza hoje, ignorada por boa parte da imprensa do Brasil, que é o êxodo urbano de guerra. São milhares de famílias expulsas de suas casas pelo Comando Vermelho, né? O Comando Vermelho diz: você não mora mais aqui, eu vou alugar sua casa para alguém. Existe uma verdade também que ninguém comenta. Essas facções não sobrevivem mais de maconha e cocaína, elas sobrevivem da exploração do território, né? E aí você inclui o cigarro paraguaio, o sinal de TV, de internet do Comando Vermelho, que é o CVNet, o botijão de gás hiperfaturado, a extorsão à padaria, a extorsão ao açougue, a extorsão ao vendedor de churrasco. Há 2 semanas, William, um jovem que vendia churrasco em Fortaleza foi assassinado porque não pagou R$1.000 da caixinha do Comando Vermelho do bairro, né? Então essa é a nova dinâmica do crime que, sinceramente, eu acho que Lewandowski ignora, sabe? O crime hoje, ele não busca só vender maconha e cocaína, ele busca ocupar territórios, né? E eu nunca vi, por exemplo, Lewandowski falar sobre o assunto barricadas. A Universidade Federal Fluminense hoje, Raul, diz que 4 milhões de cariocas e fluminenses vivem atrás de barricadas, né? Só o Batalhão de Operações Especiais retira por semana 90 toneladas de barricadas. No Rio de Janeiro são 5.000 barricadas, e cada barricada dessa estabelece o território, o feudo do Comando Vermelho. A partir dali, o morador não tem mais direito ao SAMU, a partir dali o morador não tem mais direito à limpeza urbana, o morador não tem direito a chamar o Uber, né? A barricada, Raul, não é para evitar a entrada do caveirão. A barricada serve para estabelecer onde eu começo a cobrar o dinheiro das pessoas que eu oprimo, né? E preste atenção, Caio, nunca o ministro Lewandowski tocou nesse assunto. Isso demonstra uma clara desconexão dele com o que está acontecendo no Brasil hoje. Sinceramente, ele não sabe a dinâmica do crime do Brasil. 4 milhões de pessoas, gente. Eu fico assim pensando, falo, cara, sei lá, a gente já vive num mundo tão difícil, né? O povo quer comprar uma casa. Comprar uma casa hoje tá tão difícil. Comprar uma casa, comprar um carro, sabe? Às vezes comer direito. Comprar uma casa tá até distante, comer já tá difícil. Aí você fica pensando, pô, o cara trabalha, não sobra no final do mês.
Só que você está lidando na situação que, além dos gastos normais, as pessoas ainda têm outros gastos, porque, como está falando, a internet não pode ser qualquer uma, tem que ser a do crime. O gás tem que comprar em determinado lugar. Aí você não tem acesso a nada. O povo já reclama, né? Todos os serviços públicos são ruins. E nesse caso, que nem acesso tem, porque não pode entrar. Até quando, gente? A gente vai ter que ficar esperando aí a boa vontade de não sei quem, pô, pra gente ter algum tipo de mudança real nesse Brasil. Aí, já que ele tava falando do Lewandowski, né? Ontem, a Andressa Matais publicou a matéria pra falar, né? Onde estava Lewandowski durante, né, a operação? Lewandowski manteve uma agenda festiva em Fortaleza, mesmo diante do cenário de conflito no Rio de Janeiro. Lewandowski se dedicava a receber o título de cidadão cearense em Fortaleza. Lewandowski viajou em jatinho da Força Aérea Brasileira, da FAB, ao lado da sua mulher, que é cearense, e participou da cerimônia na Assembleia Legislativa. Em nenhum momento, o Lewandowski cogitou cancelar o evento, destinado a elogiá-lo, e sem qualquer relação com suas atividades na pasta, e retornar a Brasília, né, diante da operação policial. A homenagem havia sido concedida ao Lewandowski em 2021, durante o Fica em Casa, e só agora foi recebida, porque tinha que casar, né, a agenda, não tava dando para encaixar. Para minha surpresa, quem apareceu para defender a ação foi Washington Quaquá. O Quaquá foi a única pessoa do PT que defendeu. Ele representa o PT do Rio, né? Diz que a mega operação policial foi necessária. Afirma que a ação policial do Rio foi necessária, mas deveria ter sido mais planejada. Líderes do PT divergem sobre a operação. Não tem divergência, todos foram contrários, só o Quaquá foi a favor. Ontem avançou aí a CPI do crime organizado. E a notícia boa sobre isso é que a CPI até então terá uma composição maior de pessoas da oposição. Flávio Bolsonaro vai estar nela, o Moro também vai fazer parte das pessoas. Mas o importante mesmo é saber, a maioria é da oposição. Se for, eu acho que realmente vai ter investigação em relação ao crime. Ontem a gente comentou que o governo do Rio de Janeiro mandou aí uns relatórios para o Trump sobre como o Comando Vermelho vem atuando, inclusive como as ações do Comando Vermelho impactam nos Estados Unidos. E a CNN ontem relembrou que o DHIT também se reuniu com a gestão Trump e defendeu, né, que PCC e Comando Vermelho sejam classificados como uma turminha que toca o terror. E tá ali. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme DeRitt, reuniu-se em maio deste ano com representantes do governo Trump para passar informações sobre a atuação do PCC nos Estados Unidos e deve ter que a organização deva ser classificada como terrorista. O movimento é semelhante ao que faz o governo do Rio de Janeiro. A gestão do Cláudio Castro ainda entregou um relatório elaborado pela inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Rio com detalhes da atuação do CV nos Estados Unidos e deve ter ser classificado, né, como uma turminha que toca o terror. A reunião de DeRitt ocorreu em maio, foi confirmada a CNN por sua assessoria. Ela não informa com quem foi o encontro, dizendo apenas ter sido com o representante da Casa Branca da América do Sul para assuntos de segurança. O movimento é relevante porque vai na contramão de como o governo Lula entende essas facções. Para Brasília, elas não tocam terror. Além disso, DeRitt vai se licenciar do cargo de secretário para relatar o projeto de lei que classifica ambas facções como terroristas. E esse foi um resumo dos principais pontos, pelo menos na minha concepção, do que rolou no dia de ontem. Teve muito mais coisa. Muito mais coisa. Estamos diante do momento de mostrar de verdade a tal união da direita. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br. Eu vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!